Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de anatomia humana. Hoje a nossa videoaula é sobre ligamentos de membro superior. Nesta videoaula eu vou passar para vocês os principais ligamentos presentes na articulação do ombro, ou seja, na cintura escapular, os ligamentos presentes na articulação do ombro, tanto na articulação entre húmero e ulna, e na articulação radioulnar, tanto proximal quanto distal, e também os principais ligamentos da mão. Da mão, principalmente, eu não vou passar todos os ligamentos, porque não é tão necessário agora neste momento. Tá? Mas os principais eu estarei passando para vocês aí, os ligamentos da mão. Começando então com os ligamentos da cintura peitoral, o primeiro ligamento que nós podemos analisar, que não é bem um ligamento, e sim uma cápsula articular, que é uma articulação, que é a articulação acromioclavicular. Então aqui nós podemos observar, aqui posteriormente nós temos o acrômio da escápula e aqui nós temos a clavícula. Então esta união, esta articulação que apresenta uma cápsula articular, é a articulação acromioclavicular. Um outro ligamento que nós podemos observar é um ligamento que fica, que ele se prende, no processo coracoide da escápula e no acrômio da escápula, que é este ligamento aqui, ó. Aqui numa imagem ampliada, é esse aqui, ó. Este ligamento é chamado coraco acromial, porque ele está ligando, ele está preso no processo coracoide e no acrômio, coraco acromial. O terceiro ligamento que nós podemos observar, ele está presente somente na escápula, ou seja, ele não tem ligação nenhuma com a articulação da escápula com a clavícula e nem da articulação da escápula com o húmero, que é o ligamento transverso superior da escápula. É este ligamento bem pequenininho, aqui numa imagem ampliada, é um ligamento que ele fecha superiormente a incisura da escápula. Então, este ligamento é chamado ligamento transverso superior da escápula, que fecha superiormente a incisura escapular, ou incisura da escápula. E um outro ligamento que nós temos é um ligamento chamado coraco clavicular. É um ligamento que se prende no processo coracoide da escápula e se prende na clavícula. Só que este ligamento coraco-clavicular, ele é formado por dois ligamentos que são chamados de trapezoide e conoide. Quais são esses ligamentos então? Olha só, este primeiro ligamento que nós temos aqui, de lateral para medial, o primeiro ligamento que nós temos é o ligamento trapezoide. Ligamento trapezoide. É um ligamento que se prende no processo coracoide e no corpo da clavícula. O segundo ligamento, mais medial, é o ligamento conoide. Ligamento conoide justamente porque ele se prende no processo coracoide e no tubérculo conoide da clavícula. Então, por isso que ele é chamado ligamento conoide. Então, esses dois ligamentos, o ligamento trapezoide e o ligamento conoide, formam o ligamento coraco-clavicular. E o macete para que o aluno ele possa memorizar qual ligamento aqui, o ligamento lateral, ou seja, mais lateral, é o trapezoide. O ligamento mais medial é o conoide. Tudo bem? Então, são esses os principais ligamentos que nós podemos analisar na cintura escapular aqui. Tanto um ligamento que fica propriamente dito na escápula, ligamentos que unem tanto o processo coracoide quanto o acrômio da escápula. Nós temos a articulação acrômio-clavicular e o ligamento coraco-clavicular formado pelo trapezoide e pelo conoide. Um outro ligamento que nós podemos observar que está na articulação gleno-humeral é um ligamento chamado coraco-humeral. É este ligamento que está abaixo do músculo supraespinhal. Então aqui nós podemos observar o supraespinhal com o seu tendão indo se prender aqui no tubérculo maior do húmero. Só que logo abaixo nós temos um pequeno ligamento, um ligamento fino. Ó, tá? Então este ligamento que depois, aqui lateralmente, ele vai se unir com o tendão
do músculo supraespinhal. Este ligamento é chamado ligamento coraco-humeral. E uma outra estrutura que nós podemos analisar, né, observar na articulação gleno-humeral é a orla glenoidal. Orla glenoidal, né, que é esta projeção inferior aqui, né, que nós podemos observar, que é uma estrutura que ela vai aumentar a cavidade articular aqui. No caso, ela vai aumentar a cavidade glenoide. Então, nós temos a orla glenoidal. Tudo bem? Outros 3 ligamentos que nós podemos observar também na articulação gleno-humeral, só que agora são ligamentos capsulares, né? Para quem ainda, né, não memorizou o que é isso, né? Então eu vou repetir o que é um ligamento capsular. É um ligamento que ele está misturado com a cápsula articular. Então ele está junto com a cápsula articular. Eu não tenho como separar esse ligamento capsular sem lesionar ou sem danificar a cápsula articular. Esses 3 ligamentos capsulares que existem na articulação gleno-humeral são chamados de ligamentos gleno-humeral. Só que nós temos o gleno-humeral superior, o gleno-humeral médio e o gleno-humeral inferior. Então, esses 3 ligamentos são ligamentos capsulares e são ligamentos gleno-humeral. Então, gleno-humeral inferior, gleno-humeral médio e gleno-humeral superior. Partimos então agora para os ligamentos da articulação do cotovelo, né? Então, quando nós analisamos a articulação do cotovelo, nós temos que analisar que nós temos uma articulação que ocorre basicamente entre o húmero e a ulna, tá? E o húmero e o rádio. Então, essa aqui nós temos uma articulação do cotovelo. Unindo o osso húmero ao rádio e o osso húmero à ulna, nós temos um ligamento lateral. Este ligamento, os 2 ligamentos, eles saem dos epicôndilos do húmero, tanto do epicôndilo medial quanto do epicôndilo lateral. Do epicôndilo medial do húmero sai um ligamento que se prende na ulna. E este ligamento lateral é chamado de ligamento colateral ulnar. Ligamento colateral ulnar. O outro ligamento que tem origem no epicôndilo lateral do húmero e se prende no rádio é chamado ligamento colateral radial. Ligamento colateral radial. Então, esses 2 primeiros ligamentos são ligamentos colaterais que unem o osso húmero, tanto a ulna quanto ao osso rádio. Porém, nós temos mais um outro ligamento aqui, que ele está presente, ou ele participa da articulação rádio-ulnar proximal. Porque nós analisamos que o osso rádio e o osso ulna, eles se articulam entre si, tanto proximalmente quanto distalmente. Proximalmente, nós temos um ligamento que prende a cabeça do rádio na incisura radial da ulna. Este ligamento é chamado ligamento anular. Vejam que eu coloquei aqui na frente, né, ligamento anular e entre parênteses. Ele está presente na articulação rádio-ulnar proximal. Tudo bem? Então, é o ligamento anular. Então, esses 3 ligamentos são os mais importantes, são os importantes que a gente tem que saber na articulação do cotovelo, né? O colateral ulnar, colateral radial e o anular, que pertence à articulação rádio-ulnar proximal. Vejam que entre, né, os corpos do osso ulna e do osso rádio existe uma membrana de tecido fibroso. Esta membrana de tecido fibroso, que nós conseguimos analisar tanto aqui, né, numa parte proximal quanto numa parte distal, ó, é chamado membrana interóssea. Então, a membrana interóssea, ela é um tecido fibroso que está localizado entre os corpos vertebrais da ulna e do rádio. Então, ele preenche todo esse espaço que ficaria entre esses 2 ossos. É a membrana interóssea. Tudo bem?
Só que a articulação rádio-ulnar distal, ela também tem que ter um ligamento, porque o rádio se articula com a ulna distalmente. Esse ligamento é chamado ligamento rádio-ulnar e tanto pode ser visualizado anteriormente quanto posteriormente. Tá? Então, tanto anteriormente quanto posteriormente, tá? Nós temos o ligamento rádio-ulnar. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Então, agora nós entramos então nos ligamentos da mão. Tá? Quando nós analisamos os ligamentos da mão, nós temos que analisar que existem ligamentos unindo o osso rádio e o osso ulna nos ossos do carpo, né? Tanto anteriormente quanto posteriormente. Nós temos ligamentos que unem o rádio ao carpo, só que lateralmente. E nós temos um outro ligamento que une a ulna no carpo lateralmente. Tá? Além disso, nós vamos ter ligamentos que unem, né, os ossos do carpo entre si, que também nós podemos observar tanto numa vista anterior quanto numa vista posterior. Então nós vamos analisar todos esses ligamentos que estão presentes na articulação radiocárpica, unocárpica e intercárpica, tá certo? Observando primeiramente, né, a mão numa vista dorsal, os primeiros ligamentos que nós podemos observar são os ligamentos colaterais, né? São os ligamentos que ficam nas laterais. Então nós temos o colateral ulnar e o colateral radial. Então aqui nós vamos ter o colateral ulnar e aqui nós vamos ter o colateral radial, tá? Colateral radial e o colateral ulnar. Um outro ligamento que nós podemos observar, aqui nós estamos analisando que é o osso rádio, e do osso rádio sai este ligamento aqui, ó. Tá, ó, todo este ligamento que se prende nos ossos do carpo. Este ligamento é chamado rádio cárpico dorsal, que é este ligamento aqui, ó, né? É o mesmo, ó, tá? Que eu estou apresentando aqui, ó. É o ligamento rádio cárpico dorsal. Outro ligamento que nós podemos observar é todo este ligamento mais largo aqui, ó. Todo este ligamento aqui e mais esses outros menores aqui, ó. Tá? Então, este ligamento, estes dois ligamentos e todo este ligamento aqui é chamado ligamento intercarpais dorsais, que é tudo isso aqui, ó. Todo este daqui, esses dois menorzinhos e este aqui do meio, ó. Tá, ó. Tá vendo? Um, que é esse lateral, este daqui, que é esse daqui, e este maior, que é todo esse aqui, ó. Então, esses três são os ligamentos intercarpais dorsais. São ligamentos que ficam entre os ossos do carpo, só que numa vista posterior, ou seja, no dorso da mão. Outros ligamentos que nós podemos analisar são ligamentos que unem os ossos do carpo aos ossos do metacarpo, que nesta imagem à direita, numa representação gráfica, são esses ligamentos menores aqui, ó. Tá? Eles estão ligando os ossos do carpo, ó, nos ossos do metacarpo. E aqui nesta imagem à esquerda, nós temos todos esses aqui, ó. Todos esses pequenos ligamentos aqui, ó. Esses ligamentos são chamados de carpo-metacarpais dorsais. São ligamentos que unem o carpo aos metacarpos, só que numa vista dorsal, né, no dorso da mão. Então, esses ligamentos são os carpo-metacarpais dorsais. Porém, existem mais ligamentos que unem um metacarpo ao outro, ó. Então, aqui, ó, entre o primeiro e o segundo tem um ligamento, entre o segundo e o terceiro metacarpo tem um outro ligamento, entre o terceiro e o quarto metacarpo existe um outro ligamento, e entre o quarto e o quinto metacarpo existe um outro ligamento. Esses ligamentos que ficam entre os ossos metacarpais são chamados de ligamentos metacarpais dorsais. Então, esses 4 ligamentos aqui são chamados de ligamentos
metacarpais dorsais. Então vejam que os ligamentos numa vista posterior da mão, né, ou numa vista dorsal, nós já visualizamos. Vejam que eu passei para vocês somente os principais ligamentos, tá? Tanto que esses intercarpais e os metacarpais dorsais, eles cada ligamento desses tem um nome, né? Porém, o nome desses ligamentos ele é passado em cursos de especializações, em cursos de mestrado, né, de residência médica, né, quando o médico ele vai se especializar, por exemplo, em ortopedia, em reumatologia, né, um fisioterapeuta vai se especializar, né, em reabilitação da mão. Então, aí lá nas especializações, pós-graduação, né, ele vai estudar esses ligamentos, se o objetivo dele for trabalhar com isso aqui. Por isso que eu não fico passando, porque são conhecimentos que no momento não são necessários para vocês. Tá certo? Então esses são os principais ligamentos do dorso da mão. Agora, se nós analisarmos os ligamentos da palma da mão, quais os principais ligamentos que nós podemos observar aí? Bom, os principais ligamentos que nós podemos analisar são dois ligamentos que têm origem tanto no osso rádio quanto no osso una e se prendem nos ossos do carpo. Observem só, do osso rádio se origina todo este ligamento aqui, ó, que se prende nos ossos do carpo, né, numa vista palmar. E da una se origina este outro ligamento que se prende também nos ossos do carpo. Então, este ligamento que sai, né, que tem origem no osso rádio e se prende nos ossos do carpo, é chamado de ligamento rádio-carpal palmar, porque está na palma da mão. Então, rádio-carpal palmar. Este outro ligamento que tem origem no osso una é chamado ligamento unocarpal palmar. Unocarpal palmar. Então, esses são os dois primeiros ligamentos que nós podemos observar. Outro ligamento que nós podemos observar é todos esses ligamentos menores aqui, ó, que ficam entre os ossos do carpo. Todos esses ligamentos menores aqui. Que todos esses ligamentos menores são chamados de ligamentos intercarpais palmares. Intercarpais palmares. Também podem ser chamados de ligamento radiado do carpo. Tá? Se nós observarmos aqui nesta imagem à esquerda, uma representação gráfica, observa que este ligamento radiado do carpo, ele apresenta este nome por apresentar vários raios, ó. Tá? Então, por isso que ele é chamado também de radiado do carpo. Então, depende muito do atlas que o aluno ele vai observar, vai estudar, e também de alguns livros teóricos, né? Então, tem alguns livros que vão trazer ligamento radiado do carpo e outros livros e atlas vão trazer como ligamentos intercarpais palmares. Tá certo? Outros ligamentos que nós podemos observar são ligamentos que ficam entre os ossos do metacarpo, só que agora numa vista anterior. O que nós observamos numa imagem anterior, os ligamentos eles ficavam entre os ossos do metacarpo, só que posteriormente, né, numa vista dorsal. Estes ligamentos aqui, ó, tá, ficam entre, né, os metacarpos, só que numa vista palmar, sendo chamados então de ligamentos metacarpais palmares. Então é este, tá? E tem mais um outro aqui que não dá para visualizar aqui, ó, tá? Então também são 4 ligamentos metacarpais palmares, certo? E existe um outro ligamento ainda, que é o ligamento transverso profundo. Nesta imagem aqui à esquerda, o que nós podemos observar? Olha só, aqui nós temos uma articulação metacarpo-falângica, uma outra articulação metacarpo-falângica, uma outra articulação metacarpo-falângica, né? Ou seja, então nós temos 4 articulações metacarpo-falângicas. Só que, unindo os ossos do metacarpo, né, distalmente, aqui nós temos proximalmente, ó,
né? Os metacarpais palmares, ó. Só que é unindo, ou seja, são ligamentos que unem os ossos do metacarpo, só que proximalmente. Distalmente, nós vamos ter esses ligamentos aqui, ó. Esse e esse. Esses ligamentos são chamados de transversos profundos, que nesta imagem nós conseguimos visualizar somente um aqui, ó, por causa da imagem, né, do recorte da imagem. Então, este ligamento, ó, entre um metacarpo e outro, só que distalmente, ó, é o ligamento transverso profundo. Tudo bem? Então, pessoal, esses são os principais ligamentos que nós podemos observar na mão numa vista palmar. E por último, esta imagem eu quero mostrar somente uma coisa para vocês. Quando nós temos a articulação aqui do osso ulna com o carpo, existe um disco articular, né? Então aqui nós temos o rádio, né, se articulando aqui com o carpo, e nós temos a ulna se articulando com o carpo, né? Aqui nós temos o piramidal e o pisiforme, né? Então aqui nós temos entre, né, a ulna e o carpo esta estrutura aqui, que é um disco articular. Tudo bem? Então era somente esses ligamentos que eu tinha para passar para vocês de ligamentos de membro superior. Então espero que vocês tenham aprendido, tenham feito as anotações, espero que o vídeo tenha tirado as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida, sugestão, comentários, esclarecimentos, reclamações, elogios, enfim, deixem seus comentários lá na descrição do vídeo, que eu estarei, assim que possível, respondendo as perguntas e os comentários de vocês. Então, bons estudos aí, pessoal. Até a próxima videoaula que eu vou fazer, que é de ligamentos de membro inferior. E um grande abraço, bons estudos e fiquem com Deus.